Boa tarde, segundou para a glória de Deus. E como é bom. Como é bom estarmos juntas, né? E hoje nós vamos começar esse livro, gente. Eu estou Augusto Cury, o processo de construção e gestão dos pensamentos. Introdução. Nesse e-book, falaremos sobre o treinamento dos pensamentos da mente humana. Gestão de emoção. Depois vocês fecham o microfone, por gentileza? Isso. Sejam todas bem-vindas. Então, aqui está falando gestão de emoção, porque abordaremos os fenômenos que estão ligados à última fronteira da ciência, ou seja, ao processo de construção de pensamentos, ao processo de gerenciamento do estresse e aos fenômenos fundamentais que nos tornam a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. Ou seja, nos tornamos seres humanos pensantes. Porque todos os dias a nossa mente é uma usina de ideias e pensamentos? Porque é uma usina de emoções? Você pode interromper o curso do seu carro, mas você nunca poderá interromper o curso dos seus pensamentos. Até os fenômenos que podem patrocinar a meditação, o relaxamento, no máximo desacelera os pensamentos, porque a tentativa de interrupção já é um pensamento. A partir dessa conferência, talvez você entenda como somos tão complexos e complicados. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. Eu acho incrível essa parte, né, que a gente não fica sem pensar. Até a tentativa de interrupção já é um pensamento, né? É incrível que a gente não tem domínio sobre o pensamento que vai vir, mas nós podemos gerenciá-los. Então, vocês criam seus problemas? Então são normais. Nós somos normais, gente. Isso é uma ótima notícia. Uma história de superação. Quando eu estava no ensino médio, eu era a segunda nota da classe. Alguém já foi a segunda nota da classe? Primeira nota? Eu era a segunda de baixo para cima. Essa é a história do Dr. Augusto Cury. Eu era desconcentrado. A minha mente viajava por vários lugares, talvez em outros planetas. A multiplicidade de pensamentos e emoções me faziam não ter aquilo que Platão preconizava para se tornar um pensador. O deleite do prazer de aprender e aquilo que Paulo Freire também sonhava, a autonomia. Os colegas de classe se reuniram para falar sobre os seus projetos de vida. O que seriam, que curso fariam e o que desejariam para a sua vida socioprofissional. Alguns disseram que seriam engenheiros, outros professores, e que eu, com um caderno sem nada escrito, não serei nada. Eu imediatamente disse que seria um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Foi então que eu entendi uma das primeiras ferramentas de emoção criada por ele mesmo. As mais importantes decisões de um ser humano são de fórum íntimo. Ou seja, você mesmo, você mesma. Não espere apoio da plateia, porque se o seu eu não for o protagonista, ainda que múltiplas pessoas apoiem você, você não atingirá suas principais metas. Olha que incrível. Ele descobriu isso lá no ensino médio. Ele tinha uma das piores notas. Ele levava um caderno só e mesmo assim ele não escrevia. Tinha pensamentos, voava, não gerenciava. Mas no dia que ele falou que ele queria ser um cientista, que ele queria ser um médico, as pessoas debocharam dele.
riram dele. E ele percebeu que as mais importantes decisões do ser humano são de fórum íntimo. É dentro de você. É só você pode tomar a maior decisão, as decisões mais importantes da sua vida. Não espere plateia. Não espere encorajamento. Isso é bom? É. É excelente ter encorajamento? Sim. Mas você é a única pessoa que pode fazer por você mesmo. Eu posso te encorajar. Você pegar isso com um impulso. Nossa, é verdade, eu posso fazer isso. Mas eu posso te encorajar, e se você não acreditar em si mesma, se você não olhar para dentro de si e acreditar que você consegue, não vai adiantar nada o encorajamento, não vai adiantar nada a plateia. Então, pega aí, uma das ferramentas de gestão da emoção criada pelo Dr. Augusto Cury, é isso. As mais decisões, mais importantes decisões de um ser humano são de fórum íntimo. Grandes decisões implicam escolhas importantes. E todas as escolhas têm perdas. Você não pode jamais conquistar o essencial se não perder o trivial. Eu comecei a estudar de 12 a 14 horas por dia. E entrei na faculdade. Para o espanto de todos. E na faculdade eu não conseguia ser um aluno comum. Eu era um questionador. Eu nunca consegui aceitar as informações sem passar pelo crivo da minha crítica. Sua emoção, crítica, nunca se esqueça. Se você não tiver consciência crítica, sua emoção e sua mente serão terra de ninguém. Nunca aceite passivamente, nunca aceite nada passivamente, caso contrário, seu eu terá dificuldade de se tornar autor da sua própria história. Ele sempre questionava tudo que estava ensinando na escola, na faculdade, ele questionava, era uma pessoa crítica, questionador. Essas pessoas é que mais aprendem, né? Que é o caso dele. Alguém deseja comentar algo até aqui? Se vocês desejar, só levantar a mãozinha, viu? Proteção emocional é uma responsabilidade. Muitas pessoas se sentem ofendidas, rejeitadas, criticadas, excluídas, não apenas porque existem estímulos estressantes, mas porque o seu eu não é protagonista. Elas compram aquilo que não lhes pertence. A mente delas é terra de ninguém. E isso é um dos fenômenos que tem levado ao adoecimento psíquico coletivo. Ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantos estímulos estressantes. Então, a mente dela se torna terra de ninguém. Isso tem adoecido as pessoas. Eu não sei se vocês sabiam que 1 a cada 2 pessoas, de acordo com pesquisas internacionais, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Olhe para quem está ao seu lado. Se não for você ele ou ela, e se você apontou o dedo para o outro, sua situação é pior. Você está aqui para não ser nenhum dos dois, mas para usar técnicas e ferramentas de gestão de emoção e aprender a escrever os capítulos mais importantes da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu tenho dito em mais de 70 países que sou publicado, que a sociedade moderna se converteu no manicômio global. O normal é ser estressado, irritadiço, tenso e ansioso. O anormal é ser tranquilo, sereno, fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Quando estava na faculdade, eu era um jovem sociável, com vários amigos e gostava de festas e jantares. Fui abarcado pelo último estágio da dor humana, uma depressão de segundo para o terceiro ano. Do segundo para o terceiro ano. Percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são as mais cálidas, densas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Quando atendo uma celebridade que julga melhor que os outros, o número 1, a primeira coisa que digo é: você está numa desvantagem emocional enorme.
porque a emoção é democrática, está debaixo dos holofotes da mídia. Nem de longe fomenta mais alegria, prazer, encantamento, capacidade de você se reinventar nas dificuldades. Ter não é ser. Se você é aplaudido, mas se não se aplaudir, você pode ser miserável no único lugar em que é inadmissível ser um paupérrimo. Não adianta ser aplaudido pelas pessoas e você não se vê, não se aplaudir pela escada, por cada degrau que você sobe. Até por terminar uma leitura, que nós comentamos aqui sexta-feira, que terminamos o livro de Tiago, apenas 5 capítulos, mas eu falei, celebre, você terminou de ler mais um livro da Bíblia. Então, celebre por você conseguir começar e terminar. Você é aquela pessoa que pode ser aplaudida por você mesmo. Eu não sabia me abraçar, me aplaudir, me proteger. Era sociável, mas era um miserável no teatro da minha emoção. Nós devemos aprender a nos aplaudir, a nos proteger, a nos abraçar, a olhar para nós com empatia. É muito fácil, muitas vezes, a gente olhar para outra pessoa com empatia, com um olhar de amor, e dar um bom conselho. Mas para nós, por que é tão difícil ter esse olhar? Nós vamos cada dia aprender a gerenciar essa emoção. Nós estamos aqui no lugar certo para aprender. Você se considera uma pessoa que preza mais do que o que tem ou o que é? Tem um caso de amor consigo, com a sua história? Possui seguro emocional? Certa vez, dando conferência no Vale do Silício, treinando líderes nos Estados Unidos, perguntei quem tem algum tipo de seguro. Alguns responderam ter até para acidente nas calçadas, mas ninguém tinha seguro emocional. Fato que explica o porquê a nossa espécie está adoecendo rápido e coletivamente. Somos anacrônicos, desinteligentes e estamos no tempo da pedra em termos de gestão emocional. Por isso encontramos uma epidemia de suicídios, de depressão e de ansiedade no mundo inteiro. O transtorno do pânico, doenças psicossomáticas e até câncer tornaram-se comum em nosso mundo. Na época que eu fazia a faculdade de medicina, por um exemplo, 1 em cada 20 pessoas desenvolvia o câncer. E esperávamos que no século XXI, controlando os fatores exógenos, tabagismos, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental, sobraria os fatores endógenos, genéticos, e as estatísticas seriam generosas, 1 para 50, 1 para 100. Eu tenho alertado o cientista que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Hoje, a estatística é que a cada 4 ou 5 pessoas desenvolverá um tumor cancerígeno. E só os fatores genéticos e exogenos não os aplicam porque as células egoístas, que são as células cancerígenas, que querem ter voo solo, as quais não se preocupam com equilíbrio e homeostase do corpo, tem gerado tumores e tem nos levado a esse caos mundial. Né? Antigamente, quando ele estudou, eles acharam que ia diminuir essa estatística, né? Que a ciência tem melhorado cada dia mais. Né? Vemos tantas vacinas que colaboram para inibir, para curar as pessoas, mas aumentou, gente. Os casos é muito maior hoje em dia. Porque não é só o fator genético, mas é emocional também. Quem não sabe gerir os pensamentos, a mente, a emoção, está condenado a ter um câncer. Nós temos que entender que uma mente esgotada, tensa, estressante,
diminui a imunidade do sistema imunológico e pode fomentar com que essas células apareçam em níveis que não apareciam no passado. Olha só, proteger-se é muito importante, mas gerir sua emoção é sua maior responsabilidade. Pois se você for irresponsável em preservar os recursos naturais do planeta emoção, você pode ser ótimo para a sociedade, mas será um carrasco de si mesmo. Isso é muito forte. Dr. Augusto Cury sempre prisa isso, sempre fala sobre isso. Ser um carrasco de si mesmo é não saber gerir as emoções. Muitos executivos dirigem empresas com milhares de profissionais, mas não aprendem a dirigir a única empresa que não pode falir, a mente humana. E no mundo todo, profissionais altamente competentes têm se tornado algozes de si mesmos, têm falido a empresa mental. Eu estava lá na minha crise depressiva e aprendi mais uma ferramenta da emoção, gestão da emoção, que norteou a minha história. Ou a dor nos constrói, ou nos destrói. Você pode repetir para você mesmo? Ou a dor me constrói, ou me destrói. Repita na primeira pessoa. A dor que nós passamos, ela pode nos construir, mas ela pode nos destruir. Depende de como nós estamos levando o nosso pensamento, a nossa emoção. Você já deve ter ouvido esta tese, que com o passar do tempo as pessoas amadurecem. Com o passar do tempo elas se tranquilizam, se tornam mais sábias. As dores, as perdas e frustrações patrocinam a personalidade mais equilibrada. Ledo engano. Se o nosso eu não aprender a proteger a nossa emoção, é muito fácil as nossas dores serem registradas com janelas traumáticas ou killer, asfixiando o prazer de viver. É um puro engano, né? A pessoa falar que o tempo cura. Se a pessoa não saber gerenciar a emoção, ela perde o prazer de viver. Frustrações, mágoas, decepções, traições não fomentam, não nutrem por si só a sabedoria. A capacidade de uma pessoa se reinventar, de ser líder de si mesmo, de aplaudir a vida. A tendência é ocorrer um registro na memória involuntária inconsciente, formando cárceres mentais. Na minha nova obra chamada Prisioneiros da Mente, e que deve se tornar um seriado internacional, ressalto que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Não sabíamos disso, porque não havíamos estudado essa última fronteira da ciência. O mundo onde nascem os pensamentos, os tipos de pensamentos, a natureza dos pensamentos e a gestão dos pensamentos das emoções. Freud, Piaget e outros nomes, Nietzsche, foram brilhantes pensadores. Usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento, o que causou uma lacuna enorme na atualidade para desenvolver tanto a inteligência global, como para desenvolver relações saudáveis, quanto para proteger a emoção humana. Esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las, o que é uma injustiça dantesca. Desenvolver uma síndrome do pânico atroz para depois tratá-la. Uma crise depressiva, um transtorno alimentar como bulimia e anorexia. Bulimia é um comer compulsivo para em seguida provocar vômito, na tentativa de aliviar o sentimento da culpa. A anorexia é patrocinada por uma distorção de autoimagem, onde a pessoa fica obsessiva por seu peso e com o que come. Uma pessoa vítima de anorexia, devido à distorção da imagem, percebe-se sempre obesa, mesmo estando pele e osso. Essa distorção é provocada por janelas traumáticas, cárceres mentais que sequestram o eu, nossa consciência crítica e capacidade de escolha.
3% da sociedade brasileira, cerca de 6 milhões de pessoas apresentam transtornos alimentares. E cerca de 70 milhões do mundo, um número maior do que aqueles que perdem suas vidas na Segunda Grande Guerra Mundial. Quase ninguém fala sobre isso. Sem falar da vigorexia, pessoas que têm complexo de inferioridade, uma autoestima fragmentada, um eu que não é líder de si mesmo, e tomam anabolizantes e malham na academia excessivamente sem nenhum controle, para ter uma musculatura avantajada. Tentativa de neutralizar seus complexos. Precisamos entender quem somos, conhecer minimamente os bastidores da nossa mente. Por isso você está no treinamento dos treinamentos. Treinar o seu eu para ser protagonista da sua história. Capaz de escolhas inteligentes e não um eu passivo. As minhas conferências não são de motivação. Elas são divulgação científica. Eu exijo muito dos meus alunos. Penetrem em camadas mais profundas da sua própria mente, para que eles nunca mais sejam os mesmos. E se você é meu aluno, eu sou um professor sério e vou provocá-lo durante todo o processo, como já estou fazendo. E amanhã a gente continua o universo dos pensamentos. Agora, quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês entenderam. Vocês querem compartilhar algo? Pode ficar à vontade, viu? Pelo menos uma palavrinha, pelo menos algo que foi impactante para você. Hoje, assim, eu até então não acreditava quando eles falavam, né, que o câncer provocava... O que a gente passava provocava o câncer. Aí agora, com tudo que a Kelly veio passando, a gente sabe, a gente conviveu com isso, e tá com essa doença aí, hoje eu acredito. Hoje eu vejo que o que a gente guarda, o que a gente passa, o que ressentimento, tristeza, que só Deus... E a gente sabe que a Kelly passava e está passando, né? Pelo que ela passou a vida dela, no relacionamento dela, no casamento dela. Aí hoje eu acredito demais nisso, que a gente pega essa doença, pelo que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente não acredita, né? Até acontecer perto da gente. É acontecer. Até acontecer. Só que quando a gente vê, gente, uma história científica, né? Algo assim, vamos dar crédito. Quando alguém falar com você assim, né? Às vezes eu sou um pouco chata, eu quero parar de ser chata nessa área da alimentação com as pessoas. Porque eu decidi ser melhor na alimentação para mim. Mas quando eu vejo alguém que eu amo alimentando mal, eu quero falar. Mas aí a gente se torna chata. Eu não quero ficar falando, eu quero que a pessoa veja, sim, o meu comportamento. Porque é muito triste a gente ver uma pessoa, vou dar um exemplo, refrigerante, cerveja está causando câncer também, está causando tantos problemas. E refrigerante, tem pessoas que têm problema, já teve problema de rins e continuam tomando. Ah, é só de vez em quando. Mas hoje em dia, de vez em quando, gente, graças a Deus, as nossas condições financeiras não é como antigamente. Antigamente, quando eu era criança, refrigerante era só em festa mesmo. Agora, hoje em dia, não. Qualquer dia, qualquer hora, a gente está comprando, a família está comprando e está tomando. Então, assim, a gente pensa assim, eu vou falar? Ontem eu cheguei até a falar, mas eu pensei assim, depois pensei comigo mesmo, eu não vou falar mais, a pessoa já sabe. Mas é tão triste ver, por quê? Causa pedra nos rins. Excesso de refrigerante causa. Eu vi uma entrevista, um rapaz, ele foi operado, tirou um tanto de pedra nos rins. Ele tomava muito refrigerante. Então, assim, nós devemos entender que, às vezes, eu ouço algo que aconteceu e não acredito até acontecer na minha família. É o caso que a Alessandra falou, do câncer.
Câncer também é a doença do século, vamos dizer assim, tanto problemas emocionais quanto por causa de alimentação. Então, nós devemos tomar esse cuidado. Gente, vamos cuidar hoje, porque um dia a conta pode chegar. E é tão triste, né, a gente ver pessoas que a gente ama sofrendo. Imagina para ela, para a pessoa que está passando por aquilo. É difícil, é ruim. Letícia, pode falar? Tá dando para ouvir direitinho? Tá? Sim. Dentro desse contexto aí, né? Primeira saudade, né, de participar do grupo. Eu dei uma sumida, mas estamos de volta. A gente não acredita, né? Mas cientificamente, como você já falou, como a Alessandra também falou, o nível alto do cortisol no corpo, ele vai estar ajudando, né, as células cancerígenas a se propagar pelo corpo. E o cortisol, para quem não sabe, né, é o hormônio do estresse. E nós, mulheres, nos estressamos muito à toa, né? Muitas das vezes a gente não sabe gerenciar isso, e com esses níveis, né, altos e baixos, todos os dias, pode sim ajudar, né, nós mulheres a desenvolver o câncer com mais facilidade. Então, por isso que é importante esse gerenciamento dos pensamentos. Verdade. A Letícia falou algo certo mesmo, certeiro. Por quê? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, nós devemos saber lidar com o que está acontecendo com a gente, senão pode adoecer realmente. Renata, você levantou a mãozinha? Quer falar? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde, sim, estamos te ouvindo. Eu quero só uma palavrinha rapidinho sobre ansiedade, depressão, que você deu um texto aí, deu para me ouvir um pouquinho sobre essa situação. Gente, eu estou na crise de ansiedade, de depressão, sabe? É muito ruim. Aquela angústia, você chora sem motivo, sabe? E a minha ansiedade já demonstrou que a minha ansiedade é suicídio, né? Já tentei cortar eu várias vezes, já fui parar na UPA, já tomei meus remédios, cartelas de remédio de antidepressivo, para tentar assumir essa dor, sabe? Porque essa dor que a gente sente não é brincadeira, não é bobagem. Aí eu não quero isso nem para o inimigo meu, sabe? Porque é um sofrimento que você não tem explicação. Aí você começa a sentir falta de ar, começa a tremer, sabe? E aquela angústia no peito. Aí passei só para as irmãs me ajudar em oração, para Deus continuar me dando força e para eu não desistir. Amém? Renata, você não está sozinha, não desista, viu? Só que é muito importante você tomar algumas decisões, tá? Nunca desista de você. É a primeira decisão que você tem que tomar. Não desista de você, Renata. Ainda que essa dor tá forte, ainda que você está sentindo essa dor, mas não desista. E um ponto importante, trabalhe sempre a sua respiração. Gente, respiração, Renata, porque quando a pessoa fica tão ansiosa, tão triste, ela não respira direito, fica ofegante, respira rápido, aí falta o quê? Oxigênio no cérebro, falta isso. Então, é muito importante você parar, respirar, olha, depois solta, devagar. Tenta fazer, gente, todo mundo, vamos tentar fazer, ó. É assim, doutor, aí foi o doutor Braz Gondim que ensinou, ele é psiquiatra também. Você faz desse jeito assim, ó, respira, puxando, ó. E solta devagar. Relaxando, relaxa os ombros, relaxa os braços, abaixa até a cabeça. Mais uma vez, vamos lá assim, ó. Puxa pelo nariz, levanta os ombros e solta. Relaxa.
você vai estar dando comando para o seu pulmão, para o seu cérebro, que você está viva, que ele precisa desse ar, desse oxigênio. Renata, essas duas decisões que eu falo para você hoje, nunca desista de você e trabalhe sua respiração, tá bom? E conte sempre com a gente, viu? Obrigada. Eu trabalho sempre na respiração. Respiro até fundo, conta até 5 segundos, e respiro pela boca devagarzinho. Vou soltando o ar devagarzinho pela boca. É isso Isso, que está me ajudando bastante. isso, e faça sempre, tá bom? Tá Maria bom. levantou a mão, pode falar? Eu estava muito viciada em bolo. Eu fiz vários exames agora há pouco tempo e deu uma alteração no meu colesterol ruim. E eu falei para a doutora, eu já sei por quê, por causa do bolo. E é o bolo de queijadinha que tem muita gordura. E eu estava lembrando do livro que nós estudamos sobre os hábitos atômicos, né? E eu assisti uma live da Joyce esses dias, ela falando o doce não é maior do que você. Você é maior do que o doce. E ela começou a falar e veio à minha memória o bolo. E a semana passada eu passei pela padaria, falei, eu vou levar esse bolo. Só que aí eu parei, falei, não vou levar o bolo. Aí eu voltei, falei, eu vou levar o bolo. Depois eu falei, não vou levar o bolo. Aí eu vim para casa, eu falei assim, Senhor, muito obrigada, eu consegui não trazer o bolo. E quando eu chegava em casa, eu enchia ele de leite condensado, sentava, comia. Gente, eu ficava saciada. E essa semana, eu vendo a live da Joyce, né, ela falando sobre o doce, e ela falando sobre os exercícios que ela faz, tudo. E ela tá me ensinando sobre o doce, que o doce não é maior do que a gente. Aí eu falei assim, Senhor, eu não vou comprar mais o bolo não é maior do que eu. E eu tô trabalhando isso na minha mente, o bolo não é maior. Eu ainda estou com vontade muito de comprar o bolo, mas eu tô trabalhando a minha mente, o bolo não é maior do que eu sou maior do que o bolo, então o bolo não vai dominar minha mente, eu vou dominar o bolo. E eu sei que eu vou conseguir vencer e não vou comprar o bolo nunca mais, porque eu sei que o bolo, ele causou mal no meu, dentro de mim, né? Trazendo esse colesterol alto que a doutora pediu para mim me exercitar. E na quarta-feira eu já vou começar a academia, né? Porque eu também era muito sedentária, não queria fazer academia. E hoje eu entendo que o mal que eu causei para mim mesma não fazendo academia. Agora eu já estou com os meus 50, não, então eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Que é templo do Espírito Santo. Eu não posso deixar ele de qualquer jeito, da maneira que eu gosto de ficar, que é dentro de casa, sem me exercitar, e eu sei que isso não é bom para mim. Então, eu agradeço, né? Porque o Senhor está me ajudando a gerenciar os meus pensamentos. E muitas coisas eu estou aprendendo no grupo e agora com vocês aqui, né, no Produtivamente. E muitas coisas eu estou aprendendo, colocando em prática na minha vida. Hoje eu consigo enxergar o quanto que está fazendo bem para mim, né? O quanto que se eu tivesse chegado antes, né, muitas coisas teriam sido evitadas, mas Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Então esse é o tempo de eu estar aprendendo, porque ainda muitas coisas o Senhor irá usar a minha vida para abençoar muitas vidas. Então, eu agradeço ao Senhor por esse tempo que Ele está me dando de aprender a gerenciar os meus pensamentos e as minhas emoções. Uau! Você deve celebrar. Celebre. Sabe por quê? Porque você foi mais forte do que o bolo. O bolo não é mais forte do que você. E é isso, é decisão. Olha só. É decisão. Essas decisões é de fórum íntimo. Só a Maria Zumira pode ter mais essa decisão. O bolo é gostoso? Sim. Gente, eu também gosto demais de bolo, ainda mais com leite condensado. É uma delícia, a boca da gente enche de água. Mas o quê? Eu sou mais forte do que isso. Eu sou muito mais forte do que isso. Quando eu me vejo assim,
Deus não me deu espírito de covardia. Deus me deu espírito de ousadia para eu vencer os desejos daquilo que me prejudica. Deus me deu espírito de ousadia para eu pregar a palavra. Deus me deu espírito de ousadia para eu cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus me deu espírito de ousadia para cuidar da minha mente, das minhas emoções. Você também, que está aqui, pode receber essa palavra. Pode falar para si mesmo, Deus me deu espírito de ousadia para vencer as tentações. Bolo é uma tentação. Morango do amor, gente, é um fenômeno do momento, mas é uma combustão de caloria. Eu experimentei meio lá na praia. Depois eu passei, me deu vontade de comprar, falei, não vou comprar só o morango. Por quê? É muita caloria, é muito doce. Para que eu vou ingerir aquilo que passa rápido e pode prejudicar o meu corpo? Então, é decisão. Só você pode fazer isso por você. E que o Senhor hoje fortaleça cada uma de vocês para enfrentar, né, as tentações deste mundo, para enfrentar as tentações e gerenciar os pensamentos. E nós estamos aqui no lugar certo para aprendermos. Como é gostoso estar aqui, como é bom ter vocês aqui. E eu louvo a Deus por esse início, por esse livro que foi escolhido, que vai trazer grande benefício para a nossa vida. Amanhã a gente continua, se Deus quiser.